Salve, salve, meu povo! Primeira aulinha de teoria dos conjuntos. Fala um pouquinho das relações de pertinência, depois tipos de conjuntos e operações com conjuntos. Nossa primeira aula bem tranquila aí, usando o conjunto A e B como exemplo para você entender toda essa ideia. Pense que o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o conjunto B tem os elementos 2, 3, 8, 9 e 10. Esses caras são os elementos, né? São partes do nosso conjunto. E aí tem umas relações de pertinência que é importante que você entenda. Primeira relação de pertinência, pertence e não pertence. Quando você vai usar essa relação de pertinência? Essa relação de pertinência você só pode usar quando você estiver se referindo a uma relação entre um elemento e um conjunto. Quando você quiser relacionar elemento e conjunto, você usa pertence ou não pertence. Vamos lá, vamos de exemplo. O conjunto A tem o elemento 2. Então eu poderia falar que o 2, nosso primeiro exemplo, o 2 ele pertence ao conjunto A. O 2 pertence ao conjunto A. Como eu poderia também falar que o 10 não pertence ao conjunto A. É uma relação entre um elemento e um conjunto. O 2 pertence ao conjunto A, beleza? E o 10 não pertence ao conjunto A. O que eu estou relacionando é elemento e conjunto. Eu não poderia fazer essa relação se fosse dois conjuntos. Eu não poderia falar pertence e não pertence relacionando conjuntos. Agora, quando eu quiser relacionar conjuntos, eu vou usar contido ou não contido, contém ou não contém. Exemplo, o conjunto, você que não assistiu a nossa primeira aula, porque o exemplo que eu vou falar agora é relacionado à nossa primeira aula de conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais, vamos lá. O conjunto dos naturais é o conjunto que começa em 0 e vai embora. São os inteiros não negativos. Se eu pego o conjunto dos inteiros, eu tenho números negativos, beleza? O 0 mais números positivos e vai embora. Então eu poderia falar que esse n está dentro de z. Como é que eu poderia então usar nossa relação de pertinência com esses dois conjuntos? Eu tenho contido e não contido. Então eu poderia falar que o n, o conjunto numérico n, está contido em quem? Em z. O n está contido em z. Por que eu usei contido e não usei pertence? Porque o pertence é uma relação de pertinência que só pode ser usado quando eu estiver me referindo a elemento e conjunto. Quando eu quiser me referir a dois conjuntos, relação entre dois conjuntos, eu uso contido ou não contido, contém e não contém. Então eu posso falar que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Eu também poderia usar o contém e não contém. Quando eu uso contém e não contém? Relação de pertinência também entre conjuntos. Como é que vai ser a ideia do contém e não contém? Assim como n está contido em z, eu poderia ter falado de uma forma diferente. Eu poderia ter falado que o z, o conjunto z, ele contém o conjunto n, beleza? Então aqui, ó, o n está contido em z. Embaixo, z contém o nosso conjunto n. Usei contém e contido porque é uma relação de pertinência entre conjuntos. Então, nossa primeira aula é determinar relação de pertinência. Pertence, não pertence, contido, não contido, contém, não contém. Beleza? Forte abraço e até a próxima.